Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o livro de Cantares de Salomão e hoje nós vamos conversar sobre a ideia erótica do livro. A ideia do casamento em si, a ideia da união entre um homem e a mulher está contido no livro e nós podemos interpretar esse livro como uma ideia de uma união, de um casamento entre um homem e uma mulher e não somente em uma relação alegórica entre Deus e o seu povo. Podemos fazer dessa forma, muitas pessoas fizeram assim. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. Sim, nós podemos interpretar o livro de Cantares dessa forma, como a união entre um homem e uma mulher, o noivo e a noiva, no caso o amado e a amada, como diz o livro, Salomão e a Sulamita, como diz o livro também. Nós podemos entender dessa forma, como uma grande paixão da vida de Salomão e a ideia do amor dele por essa mulher. E nós podemos trazer isso para uma união entre um homem e uma mulher. Aliás, a aliança do casamento também é trazida como uma alegoria para a ideia do casamento entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. Então não tem nenhum problema em nós interpretarmos também esse livro dessa forma. Quando nós olhamos para o nosso casamento, entendemos que nós somos um, e quando nós olhamos para a unidade entre a igreja e Cristo e o povo de Israel e Deus, nós podemos entender e fazer com que essas interpretações sejam corretas. Não existe nada de errado ao interpretar dessa forma. Inclusive, o livro de Cantares era muito usado nos casamentos judaicos antigos. Ele era cantado nessa época. Na verdade, ele só era usado nessa época, né? Servia muito para revelar a ideia do amor. O amor sexual mesmo, entre um homem e entre uma mulher, que poderia ser realizado somente depois do casamento. Numa aliança matrimonial entre um homem e uma mulher. Então, o livro de Cantares ele era usado para esta forma. Inclusive, por exemplo, solteiros. Acredita-se que solteiros, por muito tempo em Israel, eram proibidos de ler o livro, ou seja, solteiros jovens, aqueles que não casaram ainda, eles eram proibidos de ler esse livro porque o livro continha um certo erotismo. Então ele era para ser cantado, para ser lido, como se fosse uma canção de amor, uma canção apaixonante, uma canção para ser usada entre um homem e uma mulher depois de casados, para eles poderem utilizar aquilo na noite de núpcias. Então o livro de Cantares ele era utilizado como uma forma de ensino para os casais, dizendo que a relação sexual não é um tabu, por exemplo, não é um problema, como muitas igrejas entenderam, né, por muito tempo, como se fosse um tabu. O corpo da mulher não pertence ao homem, o corpo do homem não pertence à mulher, não pode ser feito, né, a relação sexual dentro do casamento, tem certos limites, né, tem que ter uma certa pureza, isso é um pecado, alguma coisa assim. Muitas vezes foi ensinado pela igreja de maneira errônea e o livro de Cantares está aí para dizer que não tem nada a ver, existe um certo erotismo no livro de Cantares e sim, o sexo é um presente para o casal, um presente para o casamento, então deve ser desfrutado dentro do casamento da melhor maneira possível, em comum acordo entre eles. Eles podem fazer aquilo que eles entenderem que é benéfico para a aliança do casamento. Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os casais, né, que vocês entendam isso e que não peguem o livro de Cantares como assim, agora vou excluir ele da Bíblia porque ele tem um pouquinho de erotismo, né? Não existe nada de impuro na relação sexual feita debaixo da aliança que foi feita por Deus. Então que você possa desfrutar isso é bom e é bênção de Deus para a vida do casal. E o livro de Cantares nos ensina isso. Espero que você tenha entendido, espero que esses vídeos sobre Cantares tenham contribuído para a sua fé e tenham te ajudado a entender quando você estiver dentro do livro lá. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.